Você já viu aquele velho ditado, aquele velho conhecido ditado, que quem se junta com porco, o farelo come? Quem falava muito isso eram as nossas avós, né? Pelo menos a minha falava muito. Minha filha, não se junte com fulano, que quem se junta com porco, o farelo come. Pois é. Eu quero abordar um assunto aqui com vocês hoje, que é falar sobre aquela pessoa que eu acho que todos nós conhecemos pelo menos uma dessas pessoas, que é aquela que nada tá bom para ela. Ela reclama de tudo, ele reclama de tudo, reclama do emprego, reclama do trabalho, reclama do tempo, que tá quente demais, aí quando tá frio demais, quando tá nublado, nem tá quente nem tá frio, o tempo tá nublado, tá um mormaço, tá isso, aquilo, outro, sempre tá reclamando. A comida tá ruim, a amizade tá ruim, o fulano ali não presta, o ciclano também não presta, os parentes dela não prestam, a família não presta, nada nem ninguém presta para essa pessoa. Aí eu lhe pergunto, você acha que você convivendo, estando junto com essas pessoas, ela possa afetar a sua vida de alguma maneira? Ou você só como ouvinte, você acha que você só ouvindo, não se afastando, ou não mantendo uma distância ali segura para você, você acha que já é o suficiente para a energia negativa daquela pessoa ali não lhe afetar? Pois eu digo para você que não. Não resolve nada. Vá por mim, não resolve nada. Você fica só emprestando os ouvidos e escutando os lamentos, escutando só as reclamações, mas mesmo que você não reclame, mesmo que você não concorde, você fica ali só observando, só ouvindo, não resolve nada, porque acaba prejudicando a sua vida também. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, que até de trabalho, e olha que no meu caso era trabalho. Eu deixei de atender clientes, deixei de atender pessoas, porque toda vez que eu ia iniciar o trabalho, era o tempo todinho, eu passo de 2 a 3 horas com a cliente. Então, era o tempo todinho que eu passava ali com a pessoa, uma vez por mês, escutando, só ouvindo, ouvindo os lamentos, as reclamações. E era muita coisa, gente, era muita coisa, nada estava bom para a pessoa. E aí você chega no ambiente, você sente aquela energia. Você sente a energia da pessoa, e a pessoa quando começa a falar, e não é um modo de desabafar, é realmente que nada tá bom para a pessoa, e você tenta mostrar para a pessoa que, tenta pelo menos tirar uma coisa boa dessa situação, ou olha o lado bom, pelo menos assim, assim, assado, pelo menos isso não aconteceu, pelo menos aquilo não aconteceu, aí ela, menina, mas não tá bom não, mas não justifica, porque podia ter acontecido, e podia isso, aquilo, outro, aí eu podia ter morrido, ou fulano podia ter sido assaltado, ou porque não sei o que, mas eu tenho certeza que eu tô doente. Já viu essas mesmas pessoas falando assim? Não, eu tenho certeza que eu tô doente. Meu fígado não tá bom. Meus rins também não tá bom. Tenho certeza, eu vou fazer exame, mas eu tenho certeza que vai acusar isso. Pronto. Não só com clientes, mas eu tinha uma vizinha. Hoje em dia eu não tô mais lá, graças a Deus, porque era muito pesado, gente, era complicado. Mas eu tinha uma vizinha que eu dava bom dia a ela. A expressão dela, isso aqui dela assim, ó, ela não tinha mais expressão, porque ela já amanhecia o dia assim, era assim, era assim, a expressão dela. E aí, eu, fulana, bom dia, mesmo assim, e ela, não, mulher, tá bom não, tá bom não, eu digo, foi o que que eu não dormi direito, o fulano me estressou, eu tô com a dor aqui, é meu fígado, é meu pâncreas, eu tenho que ir no hospital porque eu não tô bem. Isso aqui eu digo, mulher, pelo amor de Deus, fica chamando doença pra tu, não. Não fique chamando doença pra você. Quanto mais você fala, e eu não fui claro, direto ao objetivo, né, porque eu sei que ela não ia acreditar e ia acabar é, desenvolvendo uma situação desagradável lá, mas eu tentei mostrar, pelo menos um pouco, fazer com que ela entendesse que quanto mais ela reclamasse, mais daquilo ela ia atrair para a vida dela. E, gente, olha, era uma coisa que é coisa simples, não tem a conta de energia que todo mês a empresa responsável por fazer a leitura, por entregar a conta na sua residência, né, faz isso com todo mundo. É, no lugar, na rua onde a gente morava, todo mundo recebia suas contas nos dias, e era tudo em um dia, o pessoal tirava as contas de todo mundo na rua, mas ela era a única que não recebia. E aí ela teve quase a energia cortada, porque não recebia a conta para pagar, e também não foi atrás e ficou esperando, e isso aconteceu por 2 vezes.
Aconteceu, inclusive, na casa que eu morei, depois eu mudei só de casa, continuei na mesma rua, mas mudei de casa. Ela foi morar na casa que eu morei e nunca aconteceu isso. Eu passei um ano e pouco nessa casa, nunca aconteceu isso comigo. Aconteceu com ela 2 vezes. Deu problema na água, olha, tanta situação, tantas coisas que eu vi acontecendo com ela. Cartão foi bloqueado, ela teve problema com parece que o benefício do filho dela, alguma coisa assim. Eu sei que assim, teve muitos problemas, estavam desencadeando muitos problemas para cima dela. E ela começava a reclamar, e quanto mais ela reclamava, mais problemas vinha, e ela reclamava, e mais vinha. E aí eu comecei a perceber, observem bem essa parte agora, que é nisso que nesse ponto que eu quero chegar, falando para vocês que eu tive que parar de atender, deixar de atender algumas clientes e mudei desse local, dessa rua, não moro mais nessa rua para não estar perto dessa fulana, entendeu? Por quê? Porque eu já comecei a perceber, só eu ouvindo, eu sabia que atraía, eu sabia, já estava estudando tudo sobre isso, mas eu estava ali para não fazer desfeita, para não chatear a pessoa, e aí eu ficava só imaginando que a pessoa queria se abrir, de repente queria conversar e não tinha. Não tinha ninguém que parasse para escutar, para emprestar os ouvidos, eu ficava ali com pena da pessoa que estava ouvindo. E depois, eu comecei a observar que coisas estavam acontecendo na minha vida também. Que estava aparecendo situações na minha vida que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vibrando, com aquilo que eu estava, sabe? Aquele pensamento de positividade, aquele pensamento de acontecer alguma coisa, eu vou tirar algum aprendizado daí. Era assim que eu pensava e é assim que eu penso até hoje. Se a vida me der limões, eu faço uma limonada. Simples, entendeu? Eu vivo assim que eu levo a minha vida hoje. Só que eu comecei a observar que aconteciam coisas comigo também, que estavam. É como se eu estivesse carregando um pouco daquela energia, sabe? Para mim, a minha vibração baixasse, eu não, sabe? Porque realmente começava a acontecer coisas que davam errado, eram coisas que não tinha nem lógica, começavam a acontecer. Não posso entrar em detalhes aqui, não é? Mas aí eu comecei a me afastar. Eu comecei a observar, a perceber isso e comecei a me afastar. Dessa vizinha também eu comecei a me afastar e das clientes, né, 2, 3 para ser mais específica, eu parei de atender. Porque toda vez que eu voltava da casa das fulanas, ou toda vez que eu ia conversar com a vizinha, só bater um papo, mas aí quando eu entrava, eu estava sentindo aquela coisa ruim dentro de mim, a minha vibração, tipo, a minha frequência baixava, a minha vibração, eu não estava vibrando coisa boa, sabe? Eu começava a pensar nos problemas só de estar conversando com essas pessoas. E acabava acontecendo situações comigo, né? Como eu falei aqui para vocês, acontecia situações comigo. Aí eu comecei a perceber que era porque eu estava dando ouvido a essas pessoas, ainda que eu não estivesse concordando com o que elas falavam, mas eu estava no ambiente delas. Então, o que é que acontece? Eu vi até um exemplo. Mais para frente eu vou falar tecnicamente mesmo sobre isso, mas para que vocês possam entender. Você pega 1 litro de água quente e 1 litro de água gelada, 1 litro de água quente e 1 litro de água fria. É isso, 1 litro de água quente e 1 litro de água fria. Você mistura, você joga dentro de uma bacia. 1 litro de água quente e depois você joga na mesma bacia 1 litro de água fria. O que é que vai acontecer? Ela nem vai ficar quente e nem vai ficar fria. Ela vai se juntar, vai compensar ali a diferença de temperatura e ela vai ficar morna. Isso é o que acontece com a gente quando a gente está num ambiente, quando a gente está com uma vibração muito boa e aí a gente entra num ambiente que é um ambiente tóxico, é um ambiente insalubre. É isso que acontece. A nossa vibração que está ali alta, naquele ambiente que a vibração está bem baixa, bem pesada, a gente entra, nós não vamos ficar com a vibração elevada. Mas também, se a gente não vacilar, também não fica com a vibração baixa. A gente vai ficar amena, entendeu? Nós vamos emprestar, sem querer, mas vamos emprestar um pouco da nossa energia ali para compensar a falta de energia daquele ambiente, entendeu? E aí vamos ficar iguais, tipo eu igual a ela, ali naquela questão ali de vibração, naquela questão de energia.
Então, por esse motivo, mesmo eu não concordando, mesmo eu conhecendo a verdade, mesmo eu sabendo como funciona, estavam acontecendo coisas na minha vida, na nossa vida aqui, por causa dos ambientes e por causa das pessoas que eu estava convivendo e emprestando os meus ouvidos, querendo fazer uma boa ação, mas eu estava me prejudicando. Entendeu? Eu tava nos prejudicando, porque quando afeta um, afeta toda a família, não é? Então é isso, gente, que acontece. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. É mais uma reflexão para vocês. Se você vê que tem alguém, tipo, tem alguém que você quer mudar a sua vida, você quer mudar, para isso você tem que mudar o seu interior. Primeiro você muda dentro. Depois vai se materializar, vai aparecer no seu ambiente, vai aparecer fora. Então, o que é que acontece? Se você quer mudar e você não quer sair do ambiente, não vai acontecer nada, entendeu? Para você mudar, você tem que mudar o seu ambiente. Para você melhorar, você tem que melhorar o seu ambiente. Para você cuidar da sua vibração e não estar vibrando de forma negativa, você também não pode estar frequentando e nem falando com pessoas negativas. É o óbvio, entendeu? Então, aquela pessoa que só faz reclamar, quando você. Hoje em dia eu faço assim, sabe o que é que eu faço? Quando eu tô conversando, ou quando eu tô naquele ambiente, e a pessoa vem com aquela negatividade ao extremo, mas é ao extremo, e aí eu já sinto aquela energia pesada, eu começo a tapear, eu digo, fulano, é assim mesmo, mas tá bom, eu vou lá, e depois a gente se fala, é que eu tenho umas coisas pra resolver agora, tá bom? Pronto, tchau. É isso que eu faço, eu não fico mais ali, embora que eu não esteja concordando com aquela conversa, mas eu não fico, porque eu sei que vai tomar da minha energia ali, vai pegar, realmente vai roubar a minha energia ali para me igualar ao ambiente e no final eu vou acabar baixando a minha vibração, baixando a minha frequência e vai acabar acontecendo coisas ruins na minha vida que eu não estou buscando por isso, mas por causa do ambiente, das pessoas que eu estou conversando, o ambiente que eu estou frequentando, está acontecendo na minha vida, entendeu? Aí é onde, por isso que eu comecei o vídeo falando daquele ditado que diz que quem se junta com porco, farelo come. Aí você se junta com as pessoas, acha que aquilo não vai lhe afetar, mas eu não estou concordando, mas eu não estou conversando com isso, eu estou escutando, mas lhe afeta a sua vida igual. Por exemplo, alguém que quer deixar o vício de beber, não tem como essa pessoa sair com os amigos, sentar ali no barzinho, onde está todo mundo bebendo e essa pessoa lá sentada tomando refrigerante. Ela não vai conseguir, entendeu? Primeiro, porque o ambiente ali não está favorecendo com que essa pessoa pare aquele vício. Segundo, as pessoas que estão ali vão começar a incentivar, vão começar a oferecer, dizer que é besteira, bebe só uma hoje, amanhã tu começa de novo. E é assim. E eu sei, você também sabe que é assim que funciona, né? Então, uma reflexão rapidinho, tá, gente? Só para vocês pararem para pensar se vocês realmente querem mudar de vida, se vocês realmente querem uma coisa diferente para a vida de vocês, se afastem mesmo. Nem que seja por um tempo, entre no modo caverna. Eu tenho até vídeo aqui, vou fazer mais explicando direitinho a parte técnica mesmo. Por enquanto, eu estou só na parte teórica mesmo, no que eu estou fazendo, no que eu fiz para melhorar, para mudar a minha vida. Por enquanto, eu estou falando mais disso para vocês, mas eu vou entrar na parte técnica aqui com vocês, explicar tudo direitinho para que vocês possam entender do que eu estou falando. Mas eu já gravei vídeo aqui, tem vídeo aqui falando sobre a caverna. Então, o modo caverna. Então, você entre no seu modo caverna. E esse modo caverna, ele inclui também você se afastar dessas pessoas, dessas pessoas que podem até ser legais. Eu não estou falando que essas pessoas são as piores do mundo. Às vezes, muitas das vezes, elas fazem, elas nem sabem, elas não têm nem consciência o que elas estão atraindo para a vida delas. Porque se elas tivessem consciência, uma pontinha de conhecimento, elas não faziam o que elas vivem o dia todo, 24 por 48 fazendo, atraindo para a própria vida as piores coisas, porque os cenários são catastróficos. Às vezes é uma besteira. Às vezes você fala, não, vai procurar saber primeiro, antes de falar. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Vou fazer uma entrevista de emprego. Não vai, eu não vou passar. Eu vou, mas só por ir. Mas eu não vou passar. Tem muita gente muito mais inteligente que eu, muito mais preparada que eu. Não vou conseguir. Pronto, ela já está decretando, ela já está profetizando. E aquilo ali vai acontecer. Entendeu? Você pode observar.
Aí a pessoa fala o quê? O que é que, quando ela fala as coisas, aí realmente acontecem as coisas ruins, aí ela fala o quê? Não, eu tenho um sentido para essas coisas, eu sei, eu já adivinho. Ó, é triste de uma coisa que eu falar para não ser verdade. Quando eu falo uma coisa, acontece. Ela tá atraindo. Aí depois ela toma aquilo ali como se fosse um dom especial que ela tivesse de prever o futuro, de prever as probabilidades do que vai acontecer. Entendeu? Então, gente, eu espero que tenha ficado é, claro que vocês tenham entendido que logo mais para frente eu vou falar também do ambiente, tá? Tô falando aqui só superficialmente das companhias, do ambiente que você frequenta, e a questão da vibração, que realmente quando você entra no ambiente, pronto, você já entrou num ambiente que acabou de ter uma briga, as pessoas acabaram de brigar, de se desentender. E você não está sabendo de nada. Mas aí, de repente, você entrou ali naquela casa, naquele quarto, naquele escritório. Você entrou. E aí você já sente aquele clima pesado. Aí você começa a tapear, mas depois a pessoa, uma ou outra, fala para você o que aconteceu. A fulana acabou de brigar com o ciclano um pouquinho antes de tu entrar aqui. Se você tivesse entrado aqui, é, 30 segundos antes tinha pegado. Aí você fica sabendo por que, que a energia estava pesada. Só que a correria do dia a dia é tão grande que as pessoas não param para pensar, não param para analisar, sabe? Sobre isso. E aí tinha locais que eu ia trabalhar, e aí eu ia bem, eu ia muito bem, mas quando eu voltava tão cansada. Eu voltava, parecia que tinha um caminhão em cima de mim aqui, ó, nos meus ombros, a cabeça doendo. Olha, doía tudo, o meu corpo começava a doer. E eu ficava, aliás, até hoje é assim. Eu fico uns 3, 4 dias para poder me recuperar. É sempre assim, não é tipo, saí, pronto, melhorou. Não, é uns 3, 4 dias que eu passo para poder me recuperar, para poder reestabelecer a minha energia, para poder elevar a minha vibração outra vez. E é assim até hoje. Até hoje é desse jeito. Por isso que eu me policio tanto para não estar em ambientes tóxicos, ambientes que não me acrescentam, e muito menos estar conversando ou junto com pessoas que não vão me acrescentar em nada. Principalmente nessa nova fase da minha vida que eu tô, eu, meu marido, minha família, né, aqui, meus filhos, principalmente nessa nova fase que nós estamos de mudança de mentalidade, de mudança de vida, de novos hábitos, novos costumes, sabe? De tirar essas crenças limitantes que a gente já nasce com elas e a gente cresce com elas, e para conseguir consertar isso aí é complicado, é difícil, não é impossível, mas é difícil. Eu ainda estou nessa luta, né, de eliminar essas crenças limitantes para que isso não continue atrapalhando mais a minha vida, né, nem a da minha família. Mas é isso, gente, que eu queria trazer de reflexão para vocês hoje, tá? Essa questão de você querer uma coisa, você tem um objetivo na sua mente, mas você não anda com as pessoas que compartilham da mesma ideia. Você não anda com as mesmas pessoas que podem te acrescentar e trocar experiências. Tanto você trocar experiências com elas, quanto elas trocarem com você. E as duas partes ficarem satisfeitas ali com aquela amizade, com aquela convivência, não é? Tem que ter um retorno bom para as duas partes, e tem que ser compatível, né? Porque, por exemplo, o carregador do meu celular é tipo C, a entrada é tipo C, mas eu quero, por fim da força, carregar ele com uma entrada. Aí, a outra entrada eu esqueci o nome, mas tem o carregador tipo C, né? E tem o outro que é o mais antiguinho. Pronto. Aí eu quero, por fim da força, colocar esse outro. Não vai dar certo, porque não é a, adaptado para mim ali, entendeu? Para aquele celular ali, para aquele aparelho ali. É a mesma coisa funciona com a gente. Se eu quero ter um estilo de vida, se eu quero ter um modo de pensar, se eu quero moldar a minha mente, se eu quero aprender novas coisas, se eu quero crescer na vida, se eu quero ser próspero, eu quero praticar o autoconhecimento, eu quero ter conhecimento sobre essas leis universais e atrair aquilo que eu quero para mim, e atrair as coisas boas que eu quero para minha vida, sabe? Como é que eu vou estar me juntando, caminhando, conversando, passando tempo, perdendo tempo com pessoas, ou com lugares, ou com ambiente, ou com vícios que não vão me levar para o meu objetivo? Como? Não vai dar certo, eu não vou chegar nunca. Aí as pessoas se frustram,
acha que não funciona, acha que não é para elas, acha que não sabe fazer, e aí bota tudo por água abaixo. Todo o sonho, todo um projeto, todo um planejamento vai tudo por água abaixo. Por causa de companhias, por não escolher com quem andar, entendeu? E em que ambientes entrar. E não se policiar quanto a isso, tá? É isso, gente, que eu queria trazer de reflexão para vocês, tá bom? Agradeço para todos vocês que ficaram até aqui, espero que tenha ajudado, tá bom? Vai vir muito mais conteúdos aí para vocês, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês reflitam com quem vocês estão andando, porque mais uma vez eu vou falar, quem se junta com porco, farelo come. Entendeu? Por mais que você não tenha nada a ver ali com a situação, mas só de estar junto, você vai no embalo, você vai no bolo, vai com tudo. O universo não quer saber muito disso não, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Não se esquece, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal para me ajudar, né? Me ajudar nesse meu novo empreendimento, esse novo trabalho aqui, que é o YouTube. E comenta aqui embaixo, gente, a opinião de vocês. Comenta o que é que vocês acham. Dá sugestão de vídeos. O que é que vocês querem que eu grave? O que é que vocês querem ver por aqui nesse canal? O que vai ajudar vocês? Qual é a dúvida de vocês? Que quem sabe a gente vai trocando ideia, tá? Deixa a opinião de vocês aí também, que eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto. E assim a gente vai dialogando e trocando experiências, tá certo? Para juntos alcançarmos pelo menos uma vida plena e uma vida calma, não é? Sem esse estresse, sem essa e sem estar focando tanto nas coisas, nos imprevistos da vida que todo mundo vai ter, mas as pessoas, basicamente, elas só enxergam os imprevistos, elas não enxergam nada de bom que possa acontecer com elas, é só os imprevistos, tá certo, pessoal? É isso, beijo para vocês e até o próximo vídeo.